Hoje eu vou falar sobre a derivada direcional e a relação entre a derivada direcional e o gradiente de um campo escalar. O gradiente de um campo escalar f é dado pelo campo vetorial cujas componentes são a parcial de f em relação a x na direção x, a parcial de f em relação a y na direção y e a parcial de f em relação a z na direção z. Vamos ver um exemplo. Seja o campo escalar f de x, y, z igual a x quadrado z. A parcial de f em relação a x é 2xz. A parcial de f em relação a y é zero. E a parcial de f em relação a z é x quadrado. Simplificando, o gradiente de f é 2xzi mais x quadrado k. Lá no cálculo 1 nós definimos a derivada como uma taxa de variação. A derivada direcional também é uma taxa de variação, mas é uma taxa de variação definida no espaço. Então a gente pode dizer como que está variando para a direita, como está variando para cima, como está variando para frente e assim por diante. Por exemplo, temos um campo escalar que representa a temperatura dessa sala. Essa função tem um valor diferente em cada ponto da sala. Se eu escolho um ponto, vou chamar esse ponto de P0, é o ponto no qual eu quero calcular a derivada direcional. E ali tem uma abelha, e eu digo que a abelha está se movimentando. Qual é a taxa de variação da temperatura que a abelha experimenta dentro da sala? A resposta vai envolver a direção do movimento. Então, eu vou ter que inserir no meu problema não só o ponto onde eu quero calcular a derivada, mas a direção da derivada. A direção da derivada vai ser representada por um vetor u unitário. As entradas desse vetor u são o 1, o 2 e o 3. O vetor u pode ser representado graficamente com uma setinha de comprimento 1. Ali eu desenhei o gráfico que tem o ponto P0 e o ponto P0 mais h vezes u. Observem que h multiplica o u. Então, a distância de P0 até P0 mais HU é justamente h. Eu vou escolher h como sendo uma constante positiva que eu vou fazer tão pequena quanto eu queira na hora de calcular o limite. O meu interesse aqui é calcular justamente a taxa de variação de P quando se desloca na direção U, quer dizer, quando o h é bem pequenininho. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma do cálculo 1. A gente vai pegar um quociente de diferenças. Vamos ver. Primeiramente, eu vou definir a derivada direcional de f em relação ao u, e denotar daquela forma, pode parecer estranho à primeira vista, parcial de f em relação ao vetor, aquilo deve ser lido como a derivada direcional de f na direção u. Isso vai ser definido como limite de h para zero, do valor de f em P0 mais HU, menos o valor da f em P0. Então, a variação que vai ser dividida pelo h. Então, quando o h diminui, a gente tem o denominador diminuindo e o numerador diminuindo, porque a f é suposta uma função diferenciável. Agora, digitando as coordenadas, onde está o P0 mais HU e o P0, a gente tem uma diferença de f em x0 mais h1, y0 mais h2, z0 mais hu3 e z0, y0, x0. Para calcular esse limite, a gente vai usar o teorema de L'Hopital, porque é um limite do tipo 0 dividido por 0. Então, eu vou calcular a derivada em relação a h em cima e a derivada em relação a h embaixo. O denominador é h, a derivada de h em relação a h é 1, então isso não nos incomoda. O que a gente precisa olhar com cuidado é a derivada do numerador. O termo da direita, f de x0, y0, z0, é uma constante, então a derivada é zero. Então, recai em derivar justamente aquele termo f de x0 mais hu1, y0 mais hu2, z0 mais hu3. Então, vamos olhar com cuidado para essa expressão. Essa é uma expressão que aparece o h em 3 pontos diferentes da função, nas 3 entradas. A gente vai precisar usar a regra da cadeia lá do cálculo 2. Então, a gente vai ter que a derivada em relação a h vai ser uma soma de derivadas parciais vezes as derivadas em relação a h do que está dentro.
Então, nós temos os três termos, eu não vou digitar tudo para não ficar muito poluída a tela, mas observe que o ponto é x0 mais h1, y0 mais h2, e0 mais h3, ele se repete nas três posições. Quando eu faço a regra da cadeia, sai multiplicando 1 no primeiro termo, 2 no segundo termo, 3 no terceiro termo. Eu vou fazer o h para 0, então ali x0 mais h1 vai virar x0, os outros termos também. A gente termina na derivada da função em x0, y0, z0, isto é, no p0. Tomando então esse limite, simplificando a expressão, a gente tem que a derivada direcional de f em relação a u é a parcial de f em relação a x0 no ponto p0 vezes o 1, mais a parcial de f em relação a x no mesmo ponto vezes o 2, mais a parcial de f em relação a z no mesmo ponto vezes o 3. E nós chegamos nessa expressão que é uma soma de produtos. E eu posso interpretar essa soma de produtos como sendo o produto escalar entre o gradiente da f e o vetor u. Então, a derivada direcional de f em relação a u é o gradiente de f e escalar u. Isso é uma relação muito importante, também pode ser escrito daquela forma, du de f é simplesmente outra simbologia. Para fazer uma interpretação, a gente vai usar a fórmula do produto escalar de que a vezes b é igual ao módulo de a vezes módulo de b vezes o cosseno do ângulo. Aplicando a nossa expressão, a derivada direcional de f em relação a u vai ser a norma do gradiente vezes a norma de u vezes o cosseno do ângulo entre o gradiente e a direção u. Como a direção é representada por um vetor u unitário, a norma de u é 1. E aí nós temos essa expressão para derivada direcional. Então fica bem claro que como o cosseno é um número entre menos 1 e 1, como o cosseno é um número entre menos 1 e 1, a derivada direcional fica limitada entre menos norma do gradiente e mais norma do gradiente. 3 casos especiais podem ser colocados aqui. O primeiro caso é quando o u tem a mesma direção e sentido do gradiente. Nesse caso, o cosseno do ângulo é 1, porque o ângulo é 0, e a derivada direcional é a própria norma do gradiente. O segundo caso é quando o gradiente u tem a mesma direção e sentidos opostos, eles são antiparalelos. Quando eles são antiparalelos, o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1, e assim a derivada direcional é menos a norma do gradiente de f. O terceiro caso é quando o gradiente e u são perpendiculares. Quando eles são perpendiculares, o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é 0, e assim a derivada direcional é nula.